cruz, e para a cruz eu vou sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Nós fomos reconciliados por essa graça, por esse amor. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, a esse tempo de celebração. Receba o abraço fraterno da família Graça. Que esse tempo seja especial para você e para a sua família. Aproveite, compartilhe esse link com seus amigos, com seus vizinhos, para que o maior número de pessoas possa participar desse tempo de celebração ao Senhor. Esse dia importante para a nossa cidade e tantas cidades espalhadas por esse Brasil. Estamos aqui reunidos para louvar ao Senhor. Você aí na sua casa, continuemos a uma só voz,
bendizendo o nome do Senhor. O Salmo 136, dos versículos 1 ao versículo 5, ele tem uma palavra que nos convida a esse momento de celebração e de adoração. Eu convido você a ler comigo esse texto, está aí na sua tela, acompanhe comigo o texto. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele é aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele é o mesmo Deus, o Deus que agiu no passado, o Deus que age hoje e continuará agindo na sua vida. A sua benignidade dura para sempre. Por isso, louvemos a essa bondade e a essa fidelidade do Senhor. Aleluia. Deus da nossa vida, a sua bondade dura para sempre. A sua fidelidade, Senhor, não tem fim. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. E aí também um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Sua benignidade dura para sempre, Senhor. Seu amor jamais acaba. Por Cristo nós fomos reconciliados. Aleluia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, 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 Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. Você tem provado isso na sua vida? Provai e vede que o Senhor é bom. São felizes aqueles que nele se refugiam. Por isso seguimos cantando esse amor que não tem fim e que dura para sempre. Celebre a graça do Senhor, o amor desse grande Deus, eterno Deus. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre,
corre para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando tua cura. E alegre por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor. Cante o amor do Senhor, a sua bondade. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque de fato o Senhor é bom. Temos experimentado isso nas nossas vidas. Nós fomos alcançados por ti. Tu nos trouxeste para perto e hoje nós fazemos parte dessa grande família de filhos e filhos, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Guia-nos, Senhor, por esse caminho. Renova no nosso coração essa esperança. Coloca sempre nas nossas mentes e corações o espírito de gratidão ao Senhor por ter nos trazido para perto e ao mesmo tempo nos permite louvar o teu nome, um Deus que é tão grande, Senhor de todas as coisas, que faz tudo novo, Senhor da nossa vida. Bendizemos o teu nome porque a tua benignidade dura para sempre. Bendito seja o teu nome, Senhor. É a oração que fazemos, lábios que confessam o teu nome, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Nós estamos num desafio nesse mês e se estenderá até a primeira semana do mês de dezembro. Nós estamos com a campanha de missões locais ou missões urbanas. São grandes desafios. Nós estamos como Igreja da Graça há quase 54 anos plantado nesse lugar. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor usou muitos irmãos e irmãs no passado. E o Senhor tem nos usado hoje para completarmos ou continuarmos a obra dele. Então, meu irmão, você, meu querido irmão, minha irmã, são semeadores do amor. E esse é o tema da nossa campanha, semeando o amor. Temos feito isso aqui, temos com o trabalho dessa igreja alcançado outros municípios e também participando da obra de expansão do reino de Deus no nosso estado e no nosso Brasil. E para além do Brasil, quando nos engajamos no movimento de campanha de missões mundiais. Estamos destacando aqui esse movimento de missões locais. Temos as nossas congregações que atuam aqui em Salvador, no Alto da Bola, com a missionária Raabe e o querido Luanderson. Temos também a nossa congregação do Ogunjá, com o pastor Delô e a querida Analice. São as ações da igreja, a igreja que é você, a igreja que sou eu, quando nós nos unimos nesse movimento de dependência do Senhor para ouvir a sua voz e cumprir a sua vontade. Então participe, continue dando a sua vida, dando o melhor que você tem, a sua inteligência, as suas habilidades, os seus recursos para que o reino de Deus
possa se expandir, e que bom que eu e você podemos participar desse movimento. Esse é o nosso tema, semeando o amor. E na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, a nossa divisa que diz: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Fica o desafio para nós, eu e você somos convidados. E aproveitando esse momento, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A igreja tem trabalhado, a igreja tem se movimentado nas direções que o Senhor tem para nós, e temos feito essa oração, para que as nossas ações, as nossas realizações, sejam elas guiadas pelo Senhor. Que não façamos a nossa vontade, pura e simplesmente, mas que sejamos sensíveis às direções do Senhor para nós. Esse momento é um momento de liberalidade, esse é um momento de muita graça. Você pode contribuir, você pode, dando a sua oferta, aí na tela aparecerá para você as formas que você pode dedicar ao Senhor por transferência. Você pode dedicar ao Senhor também vindo aqui na nossa sede, procurando a nossa administração durante a semana, caso você tenha dificuldade de usar esses recursos. Você, meu querido amigo, minha querida amiga, que tem fielmente nos acompanhado nas nossas transmissões, fique muito à vontade nesse tempo. Saiba que os recursos que nós utilizamos aqui são para a glorificação do nome do Senhor, para alcançar famílias. Estamos nesse movimento ainda de abençoar aqueles que têm grandes dificuldades nesse momento, com cesta básica. Você pode doar, você pode trazer aqui a cesta básica, caso você não queira fazer a transferência ou não possa do valor, trazer aqui à nossa sede, nós encaminharemos, como temos feito, para muitas famílias que estão sendo abençoadas com essa nossa ação. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 13 e 14, diz assim, leia comigo: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Você é convidado a dedicar ao Senhor com alegria o seu dízimo, a sua oferta, assim como destinar valores para cestas básicas e a nossa campanha de missões locais ou missões urbanas. Louvemos ao Senhor, a bondade do Senhor, Ele é um Deus bom. Ele é muito bom, por isso celebramos esse cuidado, essa bondade, Deus da provisão. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia, aleluia, adorarei por tudo que é. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Cante bem forte, Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Ele é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Cante aleluia, 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 adorarei tudo que és. Te adorarei, adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de
geração adorarei. Aleluia, 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 adorarei por tudo que és. Te adorarei, adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, aleluia. Deus é bom, o Deus da vida. E aqui estamos para semear o amor, semear a paz, semear a vida e celebrar a vida. Por isso queremos nos unir aos irmãos que de hoje até o próximo sábado celebram. E você que faz aniversário, e caso o seu nome não seja dito aqui, ou o casal que celebra bodas, coloca aí no chat, nós queremos orar e agradecer a Deus por você. Hoje nos alegramos com a irmã Maria dos Reis, que está celebrando ao Senhor mais um dia de vida. Amanhã, dia 16, a nossa querida Tita completará mais um ano de vida. No dia 17, as irmãs Cristiane Rico Dalforno, o irmão Jeremias Rocha e a nossa querida Joselita Antunes. Dia 18, seguintes irmãos, Adriana Medeiros Cuter, nossa irmã Adriana, que está residindo em Portugal, a irmã Cleonice Nunes da Silva e o nosso irmão João Gomes Nascimento. No dia 19, a irmã Moema Barreto Marins e o nosso irmão Paulo Enon Rezende. Dia 20, os irmãos Aurino Nascimento Figueira, a irmã Gabriela Macedo Oliveira e o nosso querido pastor Robinson Leite de Ávila. Dia 21, o irmão Isaac Santos Nascimento e a nossa irmã Daniele Sandy Souza. Aí os casais que celebram bodas, temos um aqui para destacar. No dia 17 de novembro, completarão bodas de linha o casal Rosana e Rubinho, 13 anos de casados. Vai aqui o nosso abraço, a nossa oração de gratidão pelas vidas, pelas famílias, pelos casais, pedindo que o Senhor mantenha-os firmes e que possa dar sabedoria, saúde na criação dos seus filhos. Falando em saúde, queremos continuar em oração e agradecendo também a Deus pelos nossos irmãos que estão em processo de recuperação. A nossa querida irmã Sara, temos orado por ela, já está em casa, recebeu alta e nós nos alegramos com a família. O nosso querido irmão Alcântara e os filhos, louvando a Deus por esse momento, pedindo que o Senhor restaure plenamente. Colocamos também a vida do nosso irmão Rubinho, que está num processo de expectativa para uma cirurgia, que o Senhor continue guiando, dando paz ao coração, tranquilidade, abrindo as portas necessárias para que esse processo seja o melhor possível para ele e para toda a família. Continuemos em oração pela nossa querida irmã Mariana, pela nossa querida Lita, que está numa semana também de celebração ao Senhor, e a sua saúde que tem se recuperado a cada dia. Nós louvamos ao Senhor por isso. Continuemos orando, irmãos e irmãs, pela nossa semana, por que não dizer, das celebrações de aniversário da igreja, que teremos a partir do dia 26, que é o dia do aniversário, 54 anos da Igreja Batista da Graça. Teremos uma grande festa de louvor ao Senhor, com a presença de queridos pastores que estarão conosco ministrando a palavra, grupos da nossa comunidade, grupos vocais, corais, assim como a presença do querido Sérgio Lopes, que estará conosco no sábado e no domingo. Então convide pessoas, participe. Nós iremos antecipar os links de inscrição para facilitar. A prioridade é que os irmãos que fazem parte da comunidade possam participar, mas a gente sabe que tem muita gente que gostaria, que se alegra com a vida dessa igreja e que, por certo, desejarão estar conosco. Portanto, antecipe a sua inscrição, não deixe para a última hora. Nós anteciparemos, como eu já disse, os links para as inscrições da quinta-feira, dia 26, que é o dia do aniversário, assim como dos encontros no sábado à noite, domingo, manhã e noite, naquela final e início de semana. Então, continue orando pela nossa igreja. Estamos numa campanha de oração por esse momento, por essa data tão especial e por aquilo que ocorrerá naqueles dias. Esteja em oração.
Quero convidar o pastor Erivaldo nessa hora, ele vai orar por todos esses movimentos, por todos esses pedidos, motivos de gratidão, colocando a vida dos nossos irmãos enfermos, orando pelos nossos municípios, mais de 5.000 municípios do Brasil que passaram por um processo de eleições neste dia, para que aqueles que foram indicados pelo povo possam ser homens e mulheres comprometidos com a vida, comprometidos com a justiça, e que a gente possa experimentar aquilo que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, né? Orai pela paz da cidade, porque se houver paz na cidade, vocês também terão paz. Então oremos pela paz nas nossas cidades, pela paz no nosso país. Nossa saudação fraterna em Jesus, e vamos orar juntos neste momento. Deus amado, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos por mais um culto que nós prestamos ao teu nome. Recebe o louvor, a adoração. O Senhor é digno, é santo, é glorioso, e nós nos alegramos na tua presença, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Nós queremos celebrar junto com tua igreja, com os queridos amigos, amigas, por mais uma semana que iniciamos. Nós te louvamos por todos os livramentos, por toda a provisão, proteção. Nós te agradecemos pelos aniversariantes, que o Senhor os abençoe ainda mais, os que estão a celebrar aniversário de casamento, os que têm tantos motivos para agradecer, porque nós podemos dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Te agradecemos por nossas famílias, que elas estejam protegidas e guardadas pelo Senhor, que possam ser trabalhadas pelo seu Espírito Santo, havendo mais harmonia, mais compreensão, mais amor, mais paz, salvação também, operada através do teu Filho Jesus. Nós colocamos semelhantemente a nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas nestes 54 anos que estamos a celebrar, podendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e que seja um tempo muito precioso, muito especial, de muita edificação, de muito crescimento, de celebração da glória do Senhor, de comunhão, de proclamação do teu reino, os dias que celebraremos estes 54 anos. Prepara tudo que será feito, que cada momento, cada instante seja para a glória do teu nome. Nós queremos te agradecer também, semelhantemente, porque o Senhor tem sido generoso e misericordioso no nosso dia a dia e tem operado milagres, tem feito virtudes e proezas. Obrigado pelo restabelecimento, tanto meu como de tantos irmãos e irmãs, a tua graça, a tua misericórdia, teu poder manifesto. Outros que estão precisando da tua intervenção, o Senhor sabe, citados aqui, que tem sido alvo da nossa intercessão continuamente. Que o Senhor contemple, haja, opere, restaure para a glória do Senhor. Aqueles que estão sofrendo, seja em casa, ou seja no hospital, ou em situação mais crítica, em UTIs, e enfim, o Senhor conhece bem. Eu te peço tua intervenção, o teu bálsamo, através do teu Espírito Santo, curando, restaurando, levantando estas vidas para a tua glória. Nós pedimos consolo e conforto para aqueles que têm precisado, que têm perdido gente próxima, gente querida, familiares. Que o Senhor seja esse amparo e esse consolo. Nós pedimos por nossa nação. Hoje um dia bem especial, desafiador, que tivemos que ter a tua direção, sabedoria para definir a pessoa que estará à frente de cada município na condição de prefeito, bem como os vereadores e vereadoras, que a vontade do Senhor se cumpra, que de fato aqueles e aquelas eleitos e eleitas possam se submeter à vontade do Senhor e possam ser guiados pelo Senhor, trabalhados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, para que haja mais justiça no nosso país, equidade, igualdade, haja dias melhores para a nossa nação, Pai. Nossa nação está precisando de dias melhores, de dias de mais esperança, e a nossa esperança está no Senhor, e no que o Senhor pode fazer, e nós cremos que o Senhor pode operar em cada situação, em cada cidade, em cada município. A partir do nosso município, te pedimos tua ação poderosa. Nós colocamos também, Senhor amado,
os desafios que têm sido presentes na vida de cada pessoa quanto às questões de ordem financeira, material, o Senhor possa suprir, providenciar, resolver as situações, manifestar mais e mais esse teu cuidado que é permanente, que não deixa faltar o pão nosso de cada dia. Obrigado porque tua igreja tem sido alvo desse teu cuidado, e obrigado pela dedicação, com fidelidade e generosidade na entrega dos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa receber como culto prestado ao Senhor, e que o Senhor cada dia mais possa estar providenciando os recursos necessários para a casa de cada um e cada uma, conforme tua bondade, ao tempo que pedimos providências no emprego e em outras áreas mais, segundo a necessidade de cada pessoa. Muito obrigado por esse instante. Sejas louvado, sejas exaltado neste culto, sejas glorificado em tudo que já foi prestado a ti, os louvores de inspiração e enlevo, as leituras da tua palavra e agora a reflexão, que sejamos guiados pelo Senhor no compartilhar, no ministrar, que seja o Senhor a nos guiar e a nos usar para a glória do teu nome. É em Cristo que oramos e nele que agradecemos, hoje e sempre. Amém. Para nós tem sido uma alegria poder cultuar ao Senhor e junto com você ainda mais. Então, muito bom esse reencontro nessa noite, onde nós estamos excepcionalmente com nosso culto apenas online, face a exatamente esse cenário eleitoral, e assim decidimos que ficaria melhor neste domingo. Falando em horário de culto, nós estaremos a partir da primeira quarta de dezembro, retornando com os nossos cultos presenciais das quartas-feiras, cultos de proclamação através do estudo e também de oração, então tanto online como presencial. E também os nossos cultos de domingo, a partir certamente do próximo domingo, a gente vai anunciar isso melhor, mas o domingo à noite a gente decidiu, junto com a direção das celebrações, que nós vamos estar com um horário fixo, depois da experiência de 18 horas, antes 19, agora 18 horas, vamos estar com o horário de 18h30, a partir do domingo seguinte, mas a gente anuncia tempestivamente. Quanto à nossa semana agora, nós temos algumas programações, além dos encontros dos pequenos grupos, das ILs, nós também estamos com a nossa EBD prosseguindo e avançando. Nós hoje estamos encerrando um ciclo de estudos sobre os princípios e doutrinas bíblicas batistas. No próximo domingo, nós estaremos pela manhã numa escola geral, das 9h30 às 10h10, 40 minutos para apresentar esse novo ciclo de EBD. Inclusive teremos um encontro essa semana com os professores e professoras. Então já queremos convidar você que é aluno da EBD e o que ainda não é, que se torne aluno da EBD. O nosso desejo é ver toda a igreja participando da escola bíblica dominical. Teremos, portanto, na quinta-feira, atenção para os conselheiros. Nós tivemos um encontro muito bom na última quinta sobre o conselho diretor da igreja, mas agora o conselho da administração do SECOM, do Centro Comunitário. Próxima quinta-feira, desejamos realizar um encontro para alguns assuntos importantes do nosso centro comunitário e certamente a confirmar, mas desde já convocado para terça seguinte, desta 8, portanto 24, nós teremos uma assembleia onde queremos realmente contar com a presença de todos que puderem, pelo menos o quórum mínimo em segunda convocação. Então nós confirmaremos durante a semana. E sexta-feira dessa semana, a gente quer reservar um tempo para oração, em função de tantos assuntos, de tantas necessidades, entre elas o aniversário dos 54 anos da nossa igreja. Então nós queremos ter um tempo de vigília das 19 até certamente às 21h30 ou 22 horas. Então se programe, nós vamos estar durante a semana anunciando, nos preparando para esta finalidade. Então será uma semana bem dinâmica, com programações, atividades para a glória do Senhor, e vai ser muito bom estarmos nessa interação juntos diante do Senhor. Agradecemos também ao Senhor por cada um de vocês que tem interagido conosco, compartilhado o canal, para que muito mais pessoas possam ter acesso
a essas programações, falando no canal todo domingo à tarde, como é o caso de hoje, às 15 horas, o nosso Geração Graça esteve reunido, esteve celebrando ao Senhor junto com as crianças. Então compartilhe também deste espaço precioso. Nós vamos neste momento meditar na palavra do Senhor, compartilhando aquilo que Deus colocou em nosso coração, nesse momento, nessa ocasião que a gente julga oportuna, de uma palavra bíblica sobre o chamado transformador e especial do Senhor, o precioso chamado a partir da experiência de Moisés, e nós queremos também aplicá-la aos nossos corações. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, peço que você, portanto, acompanhe aí na sua Bíblia, o que também está sendo projetado, onde você estiver, que este culto esteja sendo especial para você, que essa palavra marque sua vida, seja em casa ou em outro lugar, aí acessando este canal da Igreja Batista da Graça, e acompanhe agora essa leitura que assim nos diz: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado seu clamor por causa dos feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse ainda Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Bendito seja este nome, o nome do Senhor. Nós queremos nesse momento compartilhar um pouco, a partir da experiência de Moisés, uma palavra ao nosso coração, ao seu coração, e de quem ouvirá depois também esta palavra, quanto a este chamado precioso, especial e transformador do Senhor. O Senhor tem nos chamado de várias formas, por vários meios. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, e portanto Ele tem para nós planos preciosos.
Ele nos chamou à salvação bendita através do seu Filho, quando Ele nos designou, quando Ele nos nomeou, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já nos antros e nos portais eternos nos tinha chamado através da obra redentora que se efetuaria, como de fato se efetuou através de Jesus. O pecado abundou, mas sobre o pecado superabundou a graça extensiva e trazendo salvação a todas as pessoas, a todos os homens. Deus então chama a todos através da ação do seu Espírito Santo, que testemunha do seu poder e da obra redentora do seu Filho. E além desse chamado que continua se estendendo para qualquer pessoa que ouvir a voz do Senhor em dizer: venham a mim vocês que estão precisando de vida, precisando de alento, precisando de transformação, que estão cansados, que estão desgastados, que estão aflitos e receberão alívio da parte do Senhor. Ele também tem um chamado especial para aqueles que receberam o seu primeiro chamado de salvação. Um chamado impactante, um chamado transformador, que norteia agora o rumo da própria vida. Você que já recebeu esse chamado, o que é que você está fazendo com ele? Quando a gente fala de chamado, não está falando necessariamente, simplesmente apenas para o exercício ministerial de uma vocação específica, mas uma vocação geral que o Senhor nos dá para o exercício deste chamado no nosso cotidiano, de causar influência, de sermos pessoas que geram transformação na vida de outros. Nós vamos ver agora que Moisés certamente tinha se acomodado e esquecido desse próprio chamado. Moisés fora trabalhado por Deus desde cedo, quando em sua casa Deus preparou-o para que ele pudesse ser o líder do seu povo, e correndo grande risco desde antes mesmo de nascer, pelo decreto do faraó da morte de todas as crianças. Deus preservou a vida de Moisés de uma forma muito milagrosa e especial, através da sua mãe, quando ele foi colocado por instrução da sua mãe, através de Miriam, lá no rio Nilo, e poderia ter sido fatalmente destruído por um animal, ou de outra forma. Deus conduz ali aquele cesto até próximo da filha de Faraó, e quando ele é visto, e mesmo sendo filho de hebreu, a Bíblia diz que ela passou, a filha de Faraó, a amá-lo, e chamou alguém que pudesse cuidar, e justamente ali se coloca à disposição Miriam, levando Moisés para sua mãe Joquebede, para o seu pai Arão, para o seu irmão Arão. E agora Moisés passa a receber toda a instrução nos primeiros anos da sua vida, as instruções rudimentares e elementares que constituiriam a sua fé e norteariam a sua caminhada perante Deus. Deus já trabalhando esse chamado na vida de Moisés, recebendo a tradição oral daquilo que Deus tinha feito nos seus antepassados, a exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó e demais patriarcas. Contudo, depois que Moisés vai para o palácio e começa a receber as instruções nas ciências, na cultura e em outras áreas egípcias, parece-nos que por um tempo esse chamado esfria no coração de Moisés. Até que ele, com a idade média de 40 anos, relembrando desse chamado, sendo alertado, sendo chacoalhado e desafiado, ele se indigna. E essa indignação acaba sendo um pouco canalizada de forma insensata, quando ele mata um egípcio, porque estava oprimindo e estava ferindo um judeu. E com este episódio, ele deixa ali o trono de Faraó, onde ele era um dos herdeiros por ser filho da filha de Faraó, por conviver com o próprio filho de Faraó e com todos que ali estavam, e vai agora rumo ao deserto, sem destino, sem, humanamente falando, um direcionamento, para esperar o que é que aconteceria na vida dele. É nesse intervalo que ele constitui família,
que ele passa agora a se dedicar a um ofício de pastoreio de ovelhas do campo, e agora entende que a vida dele está tranquila, está satisfeita, entra numa zona de conformidade, de conformismo. É quando a gente, depois do desenrolar da caminhada, encontra essa passagem aqui, sobre esse chamado de Deus, que revoluciona e redireciona a vida de Moisés. Nesse chamado especial, nesse chamado transformador, existem alguns pontos, brevemente, os quais desejo destacar. Primeiro ponto é que o olhar de Moisés estava limitado, estava restrito para o ambiente onde ele se encontrava, para o momento onde ele estava voltado para baixo, estava voltado para a própria conformidade com a própria vida que ele tinha estabelecido. Mas o chamado que Deus tinha para ele era além, não era um chamado meramente efêmero, passageiro, temporário, humano, era um chamado para o eterno, para uma amplitude, para uma influência que ele sequer imaginava. É bom destacar que Moisés nesse tempo tinha cerca de 80 anos. Que coisa interessante, 80 anos, 40 anos depois, Deus continuou trabalhando, porque para Deus idade não é fator limitante. Para o Senhor, Ele opera além das possibilidades humanas, seja de idade, seja de recurso, seja de contexto. Ele usa, Ele prepara, Ele trabalha, Ele capacita. O que Ele quer é um coração disponível, humilde, sincero, disposto. Deus não vai usar necessariamente aqueles que são tidos como melhores na sociedade, que tenham mais recursos, mais capacidade, mas aqueles que se colocam diante dele e permitem serem trabalhados por ele. Moisés agora, cuidando do seu rebanho, ele estando próximo a um monte chamado Horebe, que passa junto com o Sinai a serem montes de Deus, entre outros montes das Escrituras, a viver uma experiência marcante. É como se fosse um recorte do divino na terra, aquilo que a gente pode chamar de teofania, manifestação do poder de Deus claramente, nitidamente, através de objetos, de circunstâncias, de pessoas. E no nosso texto, uma sarça no meio do deserto, num monte, ele é levado ali pelo próprio Senhor, e a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece para ele, verso 2, nesta chama de fogo que estava no meio da sarça. E o que Moisés acha curioso, impressionante, impactante é que, embora a sarça, a planta estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. E é nesse cenário, nessa conjuntura, nesse contexto, que o próprio Moisés fica impressionado e diz: por que a sarça não se queima? E se aproxima para ver isto. E agora ele passa a viver uma profundidade desse chamado, do entendimento da relação com o eterno, com o Senhor Todo-Poderoso, que agora se manifestava plenamente para ele. E ele percebe que o que Deus tinha para realizar na vida dele era muito além do que ele tinha traçado na sua forma de enxergar e de ver o mundo. Meu irmão, minha irmã, Deus continua com esse chamado para uma vida plena e total para você, para a saída de uma zona de conforto e para permitir-se ser usado pelo Senhor. A nossa geração, nesse contexto pandêmico, de tanta luta, de tantas incertezas, de tanta dificuldade, precisa de pessoas como a sua vida, que disponível para Deus, pode gerar e pode trazer muita influência para outras pessoas. É preciso erguer os olhos e olhar além do finito e ver o infinito. É preciso deixar-se moldar e trabalhar pelo próprio Senhor. É possível de fato a nossa vida ganhar um nível de conotação de mais
a transformação para outras pessoas. O poder do Senhor é ilimitado, e Ele usa, e Ele trabalha, e o Deus que trabalhou na vida de Moisés, é o mesmo Deus que trabalha em nossas vidas, que está aí com você, que está aqui comigo. Nesse sentido, eu quero reafirmar neste momento, viva essa nova dimensão desse chamado transformador, e ao invés de ficar preso ao transitório, olhe para aquilo que vai além. A C.S. Lewis usou uma expressão em uma das suas falas muito importante em dizer: se a nossa vida se limitasse a apenas a 70 anos, 80, não teria muito o que se preocupar, mas a nossa vida é para a eternidade. Nós somos seres criados para a eternidade, e muito do que nós fazemos agora pode, de fato, gerar impactos para a eternidade. Por isso que Jesus dizia que nós precisávamos olhar além, porque onde estivesse o nosso coração, aí estaria o nosso tesouro. E ele diz que nós não poderíamos ficar presos às coisas que são tão frágeis, tão suscetíveis de finitude, que o ladrão rouba, a traça corrói, ferrugem destrói, mas nós deveríamos ter o nosso tesouro, o nosso coração voltado para aquilo que é eterno. E o que é eterno? Além de Deus, que é eterno plenamente com E maiúsculo, soberano, glorioso, eterno são vidas, são pessoas que nós precisamos canalizar a nossa mobilidade em direção a elas. Muitas vezes nós pensamos que a nossa vida é isto daqui, se redunda e se resume a isto, quando o Senhor tem uma dimensão muito maior. Deus já trabalhou em você, Deus já lhe livrou de tantas coisas, Deus continua trabalhando, porque Ele quer lhe usar ainda de forma mais especial. Como Ele fez com Moisés, Ele quer fazer com você, nesse seu contexto, nesse seu chamado, na influência profissional, na influência estudantil, acadêmica, na influência junto àqueles que lhe cercam no seu dia a dia. Portanto, homens e mulheres, à luz da história bíblica e da história geral, se permitiram usar pelo Senhor, e mesmo não tendo talvez vivenciado tanto tempo nessa caminhada, eles foram, no tempo que Deus reservou para eles, impactantes, como Jim Elliot, quando foi evangelizar os índios equatorianos, e marcou uma geração. Morreu jovem, mas cumpriu o chamado, e até hoje influencia tantas pessoas no seu chamado e vocação missionária, como David Brainerd, quando também foi evangelizar os índios norte-americanos, e mesmo sendo morto como Jim Elliot, pelos índios, dedicou e se deixou consumir sua vida em cumprir o seu chamado, como Martin Luther King Jr., que igualmente marcou a América do Norte e o mundo, se deixando usar pelo Senhor, com vivência e influência daquilo que era para a eternidade, marcando a sua geração, protestando contra a injustiça, contra a desigualdade e proclamando a equidade e também a valorização humana, inclusive dos negros norte-americanos, que passou a influenciar toda uma geração, e até hoje nós temos influência dessa ação de Martin Luther King Jr. O Senhor continua usando vidas que se colocam ao seu dispor. Ele quer usar a sua vida. Nesse tempo eleitoral, nós oramos para que as pessoas que estão no pleito e que agora estão sendo eleitas, sejam moldadas, trabalhadas, transformadas pelo Senhor, e que nós sejamos cidadãos e cidadãs que exerçamos realmente a plenitude do significado da vida em sociedade, sobretudo como luz do mundo, sal da terra, como aqueles que podem gerar diferença, apontando para o erro, mostrando as necessidades, nos solidarizando com quem está precisando, com quem está necessitando. A Bíblia diz que quando Moisés teve esta vivência, esta visão, eis que ele, ao se aproximar da sarça, Deus falou com ele e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Então Deus disse: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E se apresenta para ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão,
de Isaque e de Jacó. Então Moisés cobre o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Nesse encontro com o divino, nós passamos a reconhecer a nossa finitude, nosso estado pecaminoso e a necessidade da purificação, da direção de Deus, do ajuste de nossas vidas. É como se Deus estivesse dizendo, essa poeira do pecado que está entre nós, precisa ser deixado de lado para nos colocar diante do Senhor, trabalhados por Ele, numa vida de santidade. Mas que todos nós estamos na mesma condição, necessitando do Senhor e agora deixando esta poeira nos voltar para aquilo que é santo dos santos, para aquilo que é essa plenitude, no meio de um deserto. Deus se manifesta e diz, Moisés, venha para próximo de mim, deixa eu lhe usar. E Deus aqui manifesta um outro ponto nesse seu chamado, que é o que a gente chama de resgate de sonhos, resgate de significado para a vida. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, olha, a tua vida não pode se restringir a isso, eu tenho sonhos a estabelecer no teu coração. Não foi em vão eu ter preservado você, não foi sem sentido eu ter colocado você lá no palácio. Eu tenho algo a fazer em você. Quero dizer isso para você, se Deus te preserva, te guarda, te protege e te mantém de pé, porque os propósitos dele continuam firmes para você. É bom resgatar esses sonhos no coração, essa alegria da vida, essa motivação para viver. Moisés agora sai dessa experiência, um outro Moisés, que passa a viver o seu último terço de vida, dos 80 aos 120, agora desenvolvendo a missão e o chamado que Deus tinha para ele. É sempre tempo de ser usado por Deus, de resgatar a alegria para a vida, de superar os momentos mais pesados e difíceis, e mesmo nos enfrentamentos que virão, estar com confiança e com motivação no coração. Portanto, que os seus sonhos, projetos, planejamentos estejam dentro da vontade de Deus e sejam resgatados e restaurados pelo Senhor. Outra questão que agora gera na vida de Moisés é o que a gente chama de inconformismo com o cenário do povo. E esse inconformismo começa no coração de Deus. Verso 7, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus opressores, e sei o quanto eles têm sofrido, e é por isso que eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los dali da casa de Faraó, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra destas comunidades citadas aqui, pelo menos 7 povos, era a terra reservada pelo Senhor para o seu povo. Nós entendemos com isso que o desenvolvimento de uma indignação santa, justa, de um inconformismo que vem de Deus, precisa também estar em nossos corações. E que inconformismo seria esse? Que indignação seria essa? Seria o de sentir a dor do outro, de se colocar no lugar do outro. Deus passa a sofrer com o povo, Deus passa a sensibilizar-se com o povo. Deus passa a de fato ter o coração marcado com o sofrimento do seu povo, que há mais de 400 anos estava sofrendo sobre o chicote e a opressão dos egípcios, e ele decide agora mudar esse cenário. Nosso coração precisa ferver, os nossos olhos precisam chorar, a nossa alma precisa clamar diante de momentos tão difíceis que o nosso povo, que as pessoas têm passado. Jesus diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro, além de reconhecimento de pecaminosidade, miserabilidade, de necessidade, também é um choro que clama pela ação de Deus face a tanta injustiça, desigualdade. Jesus também disse, está também em Mateus 5 e Lucas 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E nós precisamos clamar pela justiça de Deus, chorar pela justiça de Deus, ter sede pela justiça de Deus, para que
tanto na nossa vida pessoal, de retidão, de uma vida guiada pelo Senhor, de uma vida que reluz a glória do Senhor, de integridade, de honestidade, quanto nossa nação precisa de integridade, precisa de honestidade, quanta corrupção, quanto desvio. Isso tudo tem como ponto final lá o reflexo do povo que vive boa parte do povo abaixo da linha de pobreza, em situações degradantes, como nós temos escutado e acompanhado no nosso dia a dia. Por isso que eu posso dizer neste momento, nós precisamos ter esta inconformação que tomou o coração de Deus e foi passado para Moisés. Paulo nos diz, lá em Romanos capítulo 12, verso 1, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este inconformismo significa não compactuar com o sistema pecaminoso, eivado, cheio e recheado de desvio do propósito de Deus, que tem como pauta o príncipe das trevas, o Deus deste século, que tem influenciado pessoas para os seus projetos malignos e destruidores, mas sim agora a anunciação do reino de Deus, de transformação, de mudança, de resgate de dignidade, de valorização do ser humano na sua plenitude, tanto da saúde física, mental, emocional, como espiritual. Nós precisamos proclamar esse reino, viver esse reino, estarmos realmente no estado de inconformismo com aquilo que não é a vontade de Deus e com aquilo que gera opressão, que gera escravidão, que gera dominação. E quanta gente vivendo nessa situação. Nós não podemos nos conformar com a violência que campeia e que tanto prevalece em nossa sociedade. A gente precisa protestar contra e anunciar o reino de paz, porque Jesus também disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque de fato eles serão chamados filhos de Deus. Nós precisamos ser aqueles que vivenciam e que proclamam a paz em meio à sociedade violenta, que a violência tem se estendido desde os lares até os espaços mais diversos, violência que se também canaliza e manifesta através de tanta maldade e corrupção, que tira o pão das mesas dos que mais necessitam. E agora o texto nos aponta uma última lição, e com ela nós finalizamos sobre esse chamado, que é o fato de que nós precisamos olhar para a identidade de Deus, para a pessoa de Deus, ao invés de olhar para nós próprios, para a nossa limitação. Porque depois que Deus disse, olha, eu estou inconformado e o meu povo não vai continuar sofrendo, eu vou tirá-los de lá e eu quero te usar e vocês vão adorar aqui neste monte. E Deus usa Moisés para falar ao faraó sobre isso. E a Bíblia diz que Moisés diz no verso 11, porém quem sou eu, Senhor, para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí Deus diz no verso 12, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia quando você tirar o povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus neste monte. É como se Deus estivesse dizendo, olha Moisés, não olha para você, para a sua limitação, para a sua humanidade tão restrita e vulnerável. Olhe para mim, você de fato é pequeno, é limitado. Moisés depois, no capítulo 4, vai dizer que tem dificuldade em falar. Alguns colocam até que ele tinha certa gagueira ou algo equivalente, mas Deus disse, olha, eu é quem criei, eu é quem te formei, se coloca ao meu dispor, mira em mim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou o único Deus, eu sou o eterno, eu na verdade vou operar maravilhas, sinais e prodígios em você e através de você.
E esse Deus que operou em toda a história do Antigo Testamento, no Novo, é o Deus que se manifesta entre nós, o Deus conosco, que diz que é o eu sou, é aquele que é o que era, que sempre foi, antes de todas as coisas existirem, é aquele que é o pão da vida, que é a luz do mundo, é aquele que é a vida plena e a ressurreição e vida, aquele que é a única porta que conduz à vida abundante, é aquele que na verdade dá sentido à existência. Esse nome doce, esse nome poderoso, esse nome glorioso, é o nome que quer cada vez mais trabalhar e usar sua vida, sua história, sua trajetória, que tem muito ainda para fazer em você, aqui, no seu dia a dia, onde Ele lhe colocar, na influência que Ele tem através de você, e que você estará com Ele, nós que cremos nele, que o recebemos pela eternidade, fluindo e desfrutando da sua glória, do seu poder e da adoração ao seu nome. Portanto, Moisés precisava entender que nesse chamado especial e transformador, ao invés dele olhar para a limitação, para as circunstâncias, ele deveria olhar muito além, deveria olhar para aquele que está além e sobre todas as coisas, o Deus eterno, o Deus do impossível, o Deus que pode fazer tudo, como de fato retirou o povo, depois de 430 anos de sofrimento, e desenvolveu e operou sinais e maravilhas naquilo que se chama das 10 pragas, até que agora depois guia o povo pelo Egito, operando milagres, abrindo um mar, derramando do céu pão e ao mesmo tempo a carne, cuidando da água do povo, conduzindo o povo em toda a história dessa trajetória do povo. É este Deus que está conosco e continua a dizer para nós, é hora de sair da zona de conforto para esse despertamento. E nesse chamado especial entender que a gente precisa olhar além do limitado, do restrito para o que é eterno. Nós precisamos resgatar sonhos, projetos e perspectivas. Nós precisamos também estar inconformado e ter uma indignação que vem do próprio coração de Deus, que gere em nós desejo de ações em favor das pessoas que mais necessitam. E por fim, nós precisamos também, ao invés de olhar para a nossa limitação, olhar para o Senhor e o seu poder eterno. Deus nos abençoe. Vamos finalizar este momento desta palavra com uma música sobre o poderoso, doce e glorioso nome de Jesus, que é a manifestação da plenitude de Deus, e que nós possamos viver esse chamado para exercitar aquilo que a gente chama do senso de justiça, do apontamento para aquilo que não está certo, da voz profética ser resgatada nos dias de hoje, para falar da parte de Deus, para protestar contra injustiça, desonestidade, corrupção, maldade, e a começar de nós viver uma vida cada vez mais íntegra, reta, para que os outros vejam em nós a presença desse próprio Deus. Que esse chamado se manifeste cada vez mais na sua vida. Você olhe mais e mais para o que é eterno, você de fato resgate sonhos, valores, alegria da vida, você seja inconformado com aquilo que realmente não agrada a Deus, e você também possa, ao invés de argumentar suas limitações e finitudes, olhar para a identidade do poder do Senhor. Vamos cantar e louvar ao nome do Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Cante ao Senhor só de ouvir. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome,
Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, Este é o nome do Senhor, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, o nome do eterno Deus, que transforma em alegria o mais triste. Olhe para este nome, proclama esse nome. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Glorificado seja o nome eterno e poderoso do único Deus, o Deus que se manifestou em glória e em poder, toda história, de forma especial através do seu Filho, e hoje está entre nós e conosco através do seu Espírito Santo. Este Deus que operou na vida de Moisés, no seu chamado, é o mesmo Deus que quer operar ainda mais em nossas vidas. Vamos orar a este nome, desejando para você uma ótima e abençoada semana sob a condução e direção dele. Que Deus te proteja, te guie, te oriente em todas as coisas, esteja conosco nos momentos e nas programações que foram aqui anunciadas. Continue orando por si, mas também pelos outros, intercedendo. O intercessor passa também a sentir a dor do outro, e que você possa ser esse intercessor, essa intercessora, para sentir a necessidade da outra pessoa, conforme também Deus colocou isso no coração de Moisés para com o seu povo. E nós queremos ressaltar, portanto, que qualquer coisa estamos como igreja e como ministério pastoral à sua disposição. Vamos orar ao Senhor e depois louvar o seu nome, exaltando e finalizando esta celebração coletiva como igreja do Senhor. Pai, muito obrigado por mais um culto que nós pudemos juntos prestar ao Senhor, te exaltando, te glorificando como Deus único, eterno, glorioso, poderoso, que de fato tem soberania e controle sobre todas as coisas, santo, 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 justo, reto, também Deus amável, Deus gracioso, misericordioso demais. Ai de nós se não fosse tuas misericórdias e a tua graça. Nós nos prostramos diante do Senhor, pedindo, Pai amado, ajuda-nos a viver cada dia mais esse chamado precioso e transformador que o Senhor desafiou e chacoalhou Moisés para vivenciar. Faz-nos olhar cada vez mais para este
esta eternidade que o Senhor tem para nós a começar de hoje, dar-nos a indignação e o inconformismo necessário para sermos agentes transformadores, vidas que realmente causam impacto na nossa sociedade, resgata sonhos, projetos, perspectivas em nossos corações, e apesar de nós e da nossa finitude, dá-nos um olhar para Ti, que operas em nós o querer e o efetuar. Amém. Obrigado por Tua graça, por Teu poder, muito obrigado por mais uma semana que passou e esta que inicia, que seja uma semana cheia da manifestação, da vontade, da graça e do poder do Senhor. Guia-nos em todas as coisas, como pessoas e famílias, e como Tua igreja e o Teu povo. Que o Teu amor, Deus Pai, este amor glorioso e inefável, tão extensivo a todos que assim quiserem recebê-lo, a graça salvadora de Jesus e o doce consolo e santa comunhão do Espírito seja com o Teu povo, a Igreja Batista da Graça, e com todos os Teus servos e servas espalhados por todo o mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ótima semana, abraço fraterno, louve ao Senhor esta última música, até breve com a graça do Senhor. Aleluia. Como Moisés ouviu, discerniu a voz do Senhor e seguiu as direções dele, eu e você possamos, ouvindo a voz do Senhor, obedecermos a ela e seguirmos. Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor esteja sempre entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. A escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, Ele é a nossa força, e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Até a próxima quarta-feira, se Ele quiser.